Olá, Carlos Francischini, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA. No vídeo de hoje eu vou dar para você dicas valiosas de como usar isso aqui, ó, micropipetas. Fica até o final do vídeo. Bom, antes de começar eu queria sugerir, te lembrar para não deixar de se inscrever nesse canal, também ativar um sininho que tem do lado do processo de inscrição, porque se você não ativa o sininho, o YouTube não te fala quando eu posto uns novos vídeos aqui, tá? E também compartilha aí com quem você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo que eu vou mostrar. Hoje eu vou explicar, vou dar algumas dicas de como usar micropipeta. Eu não sei qual é o seu nível de intimidade e conhecimento dentro dos processos laboratoriais, mas esse canal é para todos. Se você está começando, se você já é experiente, então siga até o final aqui que eu tenho certeza que, independente do seu nível, esse vídeo vai te ajudar. Os laboratórios de biologia molecular são divididos em algumas frentes, né? Existem os laboratórios de pesquisa, onde você encontra alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, pós-docs, pesquisadores. Lá você tem perguntas que precisam ser respondidas e as metodologias ali são desenvolvidas e aplicadas para esse propósito. Já existem também os laboratórios de rotina, que são os laboratórios que oferecem exames e são esses laboratórios que absorvem a maior parte da mão de obra que se tem em biologia molecular. São esses laboratórios que fazem testes de paternidade, os exomas, diagnóstico de doenças genéticas, ensaios de farmacogenética, nutrigenética e tudo mais que hoje a tecnologia consegue oferecer. Ainda dentro dos laboratórios de rotina existem os laboratórios criminais que recebem as amostras biológicas, obviamente coletadas nos locais de crime. Seja qualquer o campo de atuação de um laboratório de biologia molecular, uma ferramenta usada todo dia por quem trabalha lá, todo momento na verdade, são as micropipetas. Como eu já falei, eu não sei o seu nível de intimidade com isso, mas saiba que os volumes usados em análise de DNA são muito pequenos, são na escala de microlitros, e para a gente conseguir pegar volumes tão pequenos, as ferramentas que a gente utiliza são as micropipetas. E aqui eu já vou te dar uma informação que existem vários tipos de micropipetas. Existem micropipetas que têm volumes fixos e tem micropipetas que têm volumes variáveis. Eu trouxe aqui 3 micropipetas que têm volumes variáveis, tá? Elas têm uma roldana aqui, conforme eu mexo aqui eu consigo regular, eu tenho um visor que eu consigo regular qual o volume que eu quero que essa micropipeta puxe de reagente. Se no laboratório que você trabalha não tem micropipetas assim, você vai encontrar as micropipetas de volumes fixos, tá? Eu vou trabalhar aqui com as dicas para micropipetas que têm volumes variáveis, que são as micropipetas mais usadas nos laboratórios de rotina e também de pesquisa. A primeira coisa que você precisa saber é que elas têm um volume máximo, obviamente, que elas podem pegar, e esse volume máximo está sempre na tampa da micropipeta, tá? Essa é de 1000 microlitros, então essa aqui é uma micropipeta de 1000 microlitros, eu consigo verificar na tampa aqui, que ela é de 1000 microlitros. Trouxe aqui uma de 200 microlitros, essa é uma micropipeta de 200 microlitros, e trouxe também aqui uma micropipeta de 20 microlitros, tá? Essas micropipetas, o volume máximo delas estão sempre na tampa, mas elas também têm um volume mínimo que elas podem pegar. E esse volume mínimo é sempre 10% da capacidade máxima. Então, se eu tenho uma micropipeta de 1000 microlitros, eu posso pegar no mínimo 100, uma de 200 no mínimo 20 e uma de 20 eu posso pegar no mínimo 2. De 2 a 20 você consegue pegar qualquer volume porque você consegue regular aqui. E aqui já vem a primeira dica que eu quero te passar. Saiba escolher qual micropipeta usar em cada momento. Quando você está trabalhando no laboratório, você está seguindo um protocolo, os reagentes têm sempre volumes específicos que você precisa pegar. E é nesse momento que você precisa saber qual micropipeta escolher. Eu vou te dar uma situação aqui, tá? Vamos supor que você esteja fazendo um procedimento e você precisa de 20 microlitros de um determinado reagente. E você tem essas 3 micropipetas aqui na sua bancada. A micropipeta de 1000, obviamente, já está descartada, né? Porque se ela pega de 100 até 1000 microlitros, eu preciso de 20, eu não tenho como usar ela. Mas a de 200 me atende, porque ela pega de 20 até 200. Então eu consigo colocar 20 microlitros nela. E a de 20 também me atende, porque ela pega de 2 até 20. A pergunta que vem aqui é, posso usar qualquer uma delas ou existe uma regra preferencial? Eu vou te dar conselhos aqui dentro das normas, das boas normas de pipetagem, tá? E aí para você entender, essas micropipetas que regulam o volume, ela tem um pistão lá dentro. Então quanto menor é o volume que você seta nela, que você coloca nela, esse pistão está empurrando mais. Existe uma mola, tá? Então esse pistão empurra a mola
Quanto maior o volume, menos esse pistão empurra essa mola. A recomendação é que você sempre, na medida do possível, utilize a micropipeta com o menor estresse que ela pode ter. Então, se a gente pegar aqui uma micropipeta de 200, se eu setar ela para 20, eu estou fazendo com que ela trabalhe na maior compressão lá dentro possível. E se eu pegar a micropipeta de 20 e setar ela em 20, eu estou fazendo ela trabalhar na menor compressão possível. Então sim, se você tiver a oportunidade e a possibilidade no seu laboratório, vai pegar 20 microlitros, você tem uma de 200 e uma de 20, escolha de 20. Se você precisa de 2 microlitros e você tem uma micropipeta de 10 e uma micropipeta de 2 microlitros, a de 10 você pode pegar 2, a de 2 você também pode, que é o máximo, escolha de 2 microlitros. Essa dica vai garantir para você detalhes. Ah, Carlos, mas se eu usar, poxa, eu sempre usei minha vida toda, eu pego a micropipeta de 200, nunca parei para pensar nisso e uso com 20. Minha reação sempre funcionou. Eu não estou considerando aqui se a reação vai funcionar ou não. O que eu vou passar para você são dicas que somadas podem garantir que os seus resultados fiquem melhores, tá? Quando a gente fala em termos de precisão, a micropipeta é muito mais precisa quando ela está mais próxima do volume máximo do que quando ela está mais próxima do volume mínimo. Então, essa é a dica. Se possível, use sempre a micropipeta que possa estar mais próxima do volume máximo. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu tenho para te passar é: controle a velocidade e a força. As micropipetas, elas têm 2 estágios. Vou pegar aqui a de 200 microlitros, tá? Ela tá aqui, ó, 80, vou colocar ela nos 150. Toda micropipeta tem 2 estágios. Um estágio que oferece menor resistência e um estágio que oferece maior resistência. Isso aqui, se você pegar na mão uma micropipeta, fica muito claro. É um estágio que é muito leve e um estágio que é mais pesado. A gente sempre utiliza o primeiro estágio para pegar o reagente. E o segundo estágio eu uso para descartar o reagente. Então eu vou pegar aqui uma ponteira e eu quero te mostrar o que eu estou querendo dizer quando eu falo de velocidade e força, tá? Eu setei essa micropipeta aqui em 150 microlitros. Tenho aqui uns tubos com água, tá? Não estou dentro do laboratório, estou sem avental, só estou com a luva aqui. Para você pegar o líquido, sempre primeiro estágio. Então, eu aperto até o primeiro estágio, vou até o líquido e puxo ele devagar, ó. Olha o movimento que eu estou fazendo aqui no polegar. Então, vou fazer de novo. Aperto aqui, primeiro estágio, vou no reagente e puxo com uma velocidade X, tá? Essa velocidade aqui é o que eu falo que você tem que controlar. Muita gente, que às vezes não tem muita experiência, faz isso aqui, ó. Coloca lá no líquido e solta. Quando você faz isso e você simplesmente solta, ou você vai muito rápido, faz isso aqui, ó, muito rápido, esse líquido pode subir com os solavancos. E esse líquido pode subir mais do que ele deveria, talvez até tocar aqui na micropipeta, que também pode ser que contamine a sua micropipeta. Mas você, como a gente está falando de dicas de boas pipetagens, para você garantir que a sua reação funcione, isso aqui pode afetar o volume que ela está pegando, tá? Então, aperta o primeiro estágio, vai até o líquido, puxa com uma velocidade, não precisa ser lerdo demais também não, tá? Ficar olhando lá. Puxa com uma velocidade que você vê ali o líquido subindo na sua micropipeta com uma velocidade normal. Isso você vai ter o bom senso. Peguei o meu líquido, peguei o meu reagente, agora eu vou descartar meu reagente no outro tubo. Coloco essa ponteira, aperto até o primeiro estágio novamente e aperto depois até o segundo estágio. Isso faz com que você então descarte totalmente o líquido que estava aqui na ponteira, tá? Outra dica também, quando você for descartar, vou pegar de novo aqui, ó. Fui no primeiro estágio, peguei, olha aqui, peguei o líquido, peguei o reagente. Agora eu vou descartar o reagente, vou lá no outro tubo, aperto até o primeiro estágio e aperto até o segundo. Terminei de apertar até o segundo, eu tiro a minha ponteira da reação, do reagente, e só depois eu solto. Por que você tem que fazer isso? Aí que vem outra coisa que eu falei, que você tem que regular a velocidade e a força. Se você apertar demais aqui, na hora de pegar um reagente, se você apertar demais e for até o segundo estágio, você vai estar pegando mais líquido, mais reagente do que você deveria. Porque você garantir que vai pegar o que você setou aqui, é o primeiro estágio. Com relação à força que eu disse, é que quando você vai descartar, eu peguei de novo aqui, é tudo água que eu estou trabalhando, tá, gente? Então peguei no primeiro estágio e vou descartar. Primeiro estágio, aperto no segundo estágio, tiro a ponteira e solto devagar aqui a minha
o meu êmbolo, tá? Não faça isso, ó. Vou pegar de novo, peguei, primeiro estágio, soltei, primeiro estágio, empurrei o resto com o segundo estágio, tirei e faço isso aqui, ó. Isso aqui é força, gente. Tudo isso contribui para você desregular a sua micropipeta. Se você tem uma micropipeta desregulada no laboratório, a chance da sua reação não funcionar é muito grande. Fica atento aí, são vários detalhes simples, mas que vão garantir a diferença da sua reação. Vai por mim. A terceira dica que eu tenho para te passar é controle a profundidade da ponteira. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou pegar aqui uma ponteira novamente, estou usando sempre a de 200 microlitros aqui, tá? Como exemplo. Peguei a ponteira. E aqui eu tenho novamente um tubinho que você sabe que tem água. Porém, nós trabalhamos no laboratório muitas vezes com reagentes que são viscosos. E quando o reagente é viscoso, ele gruda na parte externa da ponteira também e você acaba levando muito mais reagente do que você deveria. As enzimas que nós usamos nas reações são extremamente viscosas, tá? Elas são sempre acondicionadas em glicerol e isso deixa elas muito viscosas. Então aqui, essa parte é de extrema importância. Quando você for pegar o reagente, você então aperta teu primeiro estágio, que eu já expliquei, vai no seu reagente e a ponta da sua ponteira toca na superfície do reagente. Nunca afunde a sua ponteira até o final do tubo, porque seja ele muito viscoso ou não sendo muito viscoso, quando você afundar isso no final do tubo, você vai estar trazendo reagente também na parte externa, ou seja, vai estar levando mais volume do que você deveria. Isso você não quer que aconteça. Você não deve querer que aconteça. Essa é a verdade. Então, qual que é o procedimento? Apertei primeiro estágio, vou lá na superfície do líquido, bem na superfície do líquido, e puxo aqui, ó, controlando a velocidade, como eu falei, tá? Ah, Carlos, mas conforme eu puxo, o líquido vai diminuindo no tubo. Claro que sim. Então, você também tem que controlar aqui a velocidade com que você coloca a profundidade da sua micropipeta, da ponteira, né? Comecei a puxar e vejo que o líquido dentro do tubo está diminuindo, eu vou afundando mais a ponteira, mas sempre garantindo que a ponta da ponteira esteja na superfície do líquido. Nunca afunde para você não trazer mais volume do que precisa, você vai estar levando mais reagente na reação e a reação tem um balanço. Tem gente que fica testando zilhões de coisas diferentes para que aquela reação fique tinindo, para que fique ótima. Não leve mais reagente para o tubo da reação do que o protocolo está pedindo, tá? Não faça isso também. A quarta dica que eu tenho para te dar é retire os tubos do rack. Visualize quando você pega o reagente e visualize quando você entrega o reagente em outro tubo. Aqui eu estou usando uma rack que não é apropriada para esse tubo é de 1,5 ml, mas olha só, eu tenho aqui, ó, tubos de 0,6 ml e eu tenho aqui tubos de 0,2 ml. Esses são os tubinhos que nós usamos nas reações de PCR, ó, quando a gente faz unitariamente, tá? Esses tubinhos de 0,2, que são os mais usados para fazer as reações, quando eu coloco numa rack como essa, por exemplo, eu já não consigo ver mais, ó, porque os reagentes sempre ficam lá no final. Então ela esconde para mim, ó. Os reagentes estão escondidos. Uma vez que os reagentes estão escondidos, se eu deixar isso aqui aberto, simplesmente então pegar aqui um reagente, peguei o reagente e entrego aqui sem olhar, eu não sei se isso aqui ficou na parede, eu não sei se esse reagente está lá no final como eu gostaria, eu não sei se eu estou entregando um monte de bolha nessa reação, que não é legal também que a reação fique cheia de bolhas. Então qual que é o procedimento adequado? Aqui está o tubo da sua reação. Você vai pegar então o seu reagente, pegou o seu reagente, volte ele na rack, retiro o tubo da minha reação, vejo a minha reação e entrego o reagente lá no final, tá? Entreguei o reagente lá no final, verifiquei isso, descarto a ponteira e volto ele para a rack até eu pegar o próximo reagente. Pode parecer bobagem se você estiver pegando 10, 15 microlitros, são volumes razoavelmente grandes, e eu vendo ou não, eu sei que isso aí ficou lá no fundo da reação. Mas existem reações que a gente vai pegar enzimas e o volume é de 0,2 microlitros. Isso é difícil até de ver na ponteira. Então, se você não abrir o tubinho para garantir que esses 0,2 microlitros estão sendo entregues lá no fundo, lá dentro da sua reação, você aumenta a chance de erro. Se esse 0,2 microlitros, por qualquer motivo, ficar na parede do tubo e não descer para a reação, sua reação não vai funcionar. Então, sempre que possível, retire da rack,
veja o que você está colocando e volte na rack. Existem laboratórios de rotina, obviamente você trabalha com placas com 96 tubinhos grudados e não dá para você ficar tirando a placa. Isso eu sei também, se você trabalha com isso deve estar me xingando aí. Carlos, como é que você quer que eu fique tirando a placa e olhando ali no meio sempre? Não é só isso que eu estou falando. Para você trabalhar em placa, quando a gente trabalha em placa no laboratório, a gente sempre faz o que a gente chama de master mix, né? Que é fazer uma misturona de todos os reagentes que vão em cada tubinho daquela placa. Essa mistura dos reagentes que você vai fazer antes de alicotar na placa, faça dessa forma que eu estou dizendo, tá? Coloca um reagente, olhe, coloque outro reagente, pode colocar enzima, olhe também. E aí, a hora que você for então colocar na sua placa, você vai simplesmente alicotar e a chance de erro diminui com certeza. A quinta dica que eu tenho para te passar é: segure a micropipeta da maneira correta. Você vai encontrar aí, se você já é rodado nessa área, você já deve ter visto pessoas segurando a micropipeta assim e pessoas segurando a micropipeta assim. O jeito correto e mais anatômico para segurar a micropipeta é assim, utilizando o polegar para você pegar os seus reagentes, tá? A forma de usar o indicador não é adequada, não é anatômica, não é a mais prática. Se você trabalhar no laboratório de rotina e ficar pegando dessa forma, certamente no mínimo você vai ser mais lento do que a pessoa que faz dessa forma aqui. O jeito correto de empunhar é segurando firme, polegar, subir e descer e pegar os reagentes. A sexta dica que eu te dou não tem a ver com a micropipeta, mas é uma sugestão que eu vou te falar com relação à reação. E a dica é: comece sempre pela água. Quando você vai misturar os reagentes, o principal componente é a água, geralmente é a água que está em maior volume. Então, você tem os componentes sempre concentrados, porque eles vão ficar mais diluídos na reação. Então, uma dica que eu te dou é: coloca primeiro a água e depois vai entrando com cada componente na ordem que você achar melhor, porque à medida que eles vão entrando na reação, eles já vão ficando muito próximos da concentração final que é adequada para isso. A sétima e última dica que eu tenho para te dar, que para mim é uma das mais importantes, é: homogeneize a sua reação. Depois que você colocar todos os componentes, pegue uma micropipeta, sete aí um volume que seja suficientemente grande para você homogeneizar a sua reação. Então vamos supor que a sua reação tenha 25 microlitros. No final dela, pegue uma micropipeta de 20 microlitros, coloque ela em 20 microlitros, pegue uma ponteira nova, vai lá na sua reação e faça vários processos de ida e volta no primeiro estágio. Vai e volta no primeiro estágio algumas vezes. Eu gosto de fazer 5, 6, 10 vezes. Eu sou toque. Se eu não colocar, se eu não fizer várias homogeneizações antes de ir para o termociclador ou para qualquer outro equipamento posterior à reação, eu não consigo ficar tranquilo. Então você vai e volta várias vezes, tá? Nunca seta a sua micropipeta no volume exato da sua reação. Então, se a reação tem 25 microlitros, não precisa pegar uma P200, por exemplo, e setar para 25, que daí você tem chance de colocar bolha lá. Sempre coloca um volume menor do que é a sua reação, mas não muito pequeno também, né? Se a sua reação tem 25 microlitros, você pega uma pipeta de 2 microlitros e quer homogeneizar 25 com 2 microlitros, a mesma coisa você pegar um balde, pegar um palito de dente e ficar ali tentando homogeneizar o conteúdo do balde. Não vai adiantar nada. Então pegue um volume que você consiga ver todos os componentes indo e subindo e descendo ali e homogeneize a sua reação. Vai por mim que isso faz muita diferença. Muitas vezes homogeneizar é o segredo. Bom, essas são as dicas que eu queria passar para você. Se você vai começar a trabalhar com micropipeta ou começou recentemente, siga essas dicas aí, veja se você vai ter mais sucesso, mais facilidade para trabalhar. Se você já trabalha com isso, dá uma olhada se tem uma coisa ou outra que pode te ajudar aí para você ter um resultado melhor. Fazer reações em laboratório não é simplesmente misturar reagentes, tá? Existe técnica para isso, existe jeito certo de fazer e é isso que define bons resultados de médios resultados e de maus resultados. Eu também queria te convidar para curtir, para seguir a Universidade do DNA lá no Instagram. Lá eu posto informações todos os dias. Queria que você deixasse um comentário aqui nesse vídeo também, se você tiver alguma dúvida. Lá no Instagram você pode me chamar no direct, vai ser um prazer conversar com você. Dá um like nesse vídeo aqui e aguarde os próximos. Até mais!